Isto, pá, comecei com bandas mais ou menos aos 14 anos, com bandas de liceu, maioritariamente com vertentes muito punk. Depois essa vertente punk foi-se diluindo, comecei-me a interessar por coisas um bocadinho mais experimentais e fiz um projeto que se chamava Simplex the Bluesman. Tinha muito a ver com percussão de sons de fora, na altura, fora do normal, bidons, chapas, coisas um bocadinho mais industriais, e compor por cima desse tipo de percussões. Depois descobri a eletrónica a meados dos anos 90 e fiz um projeto chamado Table of Random Numbers, que explorava numa vertente também muito experimental a música eletrónica, na altura mais hardware, samplers e sequenciadores. Depois, mais ou menos no início dos anos 2000, resolvi juntar toda essa experiência que tinha num projeto chamado O Clique, que juntava as experiências feitas em eletrónica com a vertente rock da adolescência, ou mais punk, e juntar isso tudo num projeto só. E paralelamente, né, mais ou menos nessa altura, nasceu o Stereo Boy, que servia para eu fazer as coisas que não podia incluir em Clique. Ou seja, uma vertente que eu tenho mais pop, de formato de canção, e que me apetecia explorar na altura, e comecei a explorar sozinho. Enquanto os O Clique duraram, que neste momento estão parados, a coisa era mantida muito em termos de quarto, de composição feita em casa. A partir do momento que os O Clique pararam, por causa da crise que há, e o vocalista teve que ir para Londres, o baixista está em Barcelona, estamos todos separados, tivemos que parar o projeto. E eu, para não ficar parado, peguei em Stereo Boy e comecei a tocar ao vivo. Editei um EP em dezembro chamado M, e passei a tocar esse EP ao vivo, mais os temas anteriores que tinha. E neste momento o espetáculo que estamos a dar é um bocado o culminar destes anos de experiências de Stereo Boy. A diferença maior entre este projeto e os outros é que este projeto é meu. Ou seja, os outros projetos todos que eu tive eram projetos em formato de banda, em que toda a parte criativa era feita em parceria. E este é meu, ou seja, parte de mim, e depois tenho a sorte de ter uma série de amigos que têm a paciência de maturar e contribuem, quer em termos de arranjos, quer em termos vocais, quer em termos de me acompanhar ao vivo, mas a grande diferença é que é meu, ou seja, parte de mim, e são coisas que eu tenho para dizer. E é a única maneira que eu tenho para fazer estas coisas é com Stereo Boy. Seja o que eu tenho. Se existe uma componente artística, e se a componente artística tem a ver com dizer coisas, esta é a minha escolha e é aqui que eu as digo. O projeto no início era instrumental, e às tantas o Henrique Amaro da Antena 3 pediu-me um tema específico para uma coletânea que na altura ele estava a começar, que se chamava Novos Talentos FNAC, que agora existe anualmente, mas era o primeiro, ele não sabia muito bem o que é que queria fazer ainda, e pediu-me, queria-te incluir, tu só tens instrumentais, eu queria que fizesse uma canção com uma voz. Eu na altura pensei no assunto, disse ok, vou fazer uma canção com uma voz, e pensei quem é que vai cantar.
E lembrei-me que havia uma voz nos anos 80 que eu gostava muito de uma banda das Escolas da Rainha que se chamava Yolk e que tinha uma miúda que se chamava Helena Veludo, que eu gostava muito da voz dela. Mesmo, achava que era uma voz fora do comum em Portugal. E tentei descobrir onde é que ela estava. Por coincidência, e Stereo Boy tem vivido sempre de muitas coincidências, o VJ que trabalhava com o Clique é irmão do Gomo, que por sua vez é cunhado dessa miúda. Então o Gomo meteu-me em contacto com a Helena Veludo e ela fez esse tema para os Novos Talentos FNAC, para a coletânea. Que resultou tão bem que decidimos fazer mais temas e saiu o primeiro EP. Para o segundo EP ela não tinha disponibilidade e eu tive que recorrer a mais amigos. E em termos de vozes, gostei de fazer canções, continuava a querer canções e o EPM, o M tem muito a ver com mulher. Aliás, todos os vídeos foram realizados por mulheres e queria que todas as vozes, ou quase todas as vozes, fossem femininas. E procurei várias vozes femininas, a Helena Veludo também lá está, e procurei várias vozes femininas para incluir nesse EP. A partir do momento que quis transferir isto tudo para o vivo, obviamente tinha que ser uma mulher a cantar. Mas nenhuma das que tinham cantado no disco estavam disponíveis para fazer uma digressão e para tocar ao vivo. No início descobrimos no Porto, casualmente, uma miúda que se chama Iris e que fez a primeira parte da digressão e que, entretanto, mudou-se para Lisboa e não pôde continuar a digressão e tivemos que procurar. Isto basicamente tem a ver, estou a repetir um bocadinho, mas tem a ver com amigos. E amigos do Facebook que conhecem alguma vocalista que canta, E houve uma amiga minha que me disse, conheço uma miúda da Póvoa de Varzim que canta, experimentas, queres experimentar? Falei com ela, experimentou e está a fazer o resto da digressão connosco e acho que está a correr muito bem. Que é a Sara. When I look at you tonight, I see a younger Michael Stipe. This is really how I feel. O primeiro tema é com uma miúda que se chama Sofia Arriscado, que é uma voz linda que ninguém conhece em Portugal, ou pouca gente conhece em Portugal, e que vai ser a voz do próximo álbum que vai sair em março de 2013. Vamos começar a compor agora em dezembro. E foi a voz que eu escolhi para ser a voz do álbum todo, ou seja, não vai ser com convidados, vai ser só com uma voz. O segundo tema é com o João Pedro Coimbra, que era baterista do Pedro Brunhosa e tem um projeto dele que se chama Andrew Thorne e tinha um timbre muito parecido com o David Bowie, que eu gostava muito, e uma vez fiz-lhe o som ao vivo e ao falar com ele disse, hei de fazer alguma coisa contigo, e quando estava a compor o disco fiz-lhe o convite e ele aceitou e foi o segundo tema. Os Barzarindi foi um casal que eu convidei para um evento que eu organizava em Castelo Branco, de concertos, eles foram lá tocar e quando tocaram eu apaixonei-me pelas vozes do casal e disse-lhes também, temos que fazer qualquer coisa, e entrou no disco. A Helena Veludo, que foi o que eu falei há bocado, é uma pessoa sempre presente e é uma voz muito especial que há em Portugal e espero que não deixe de cantar nunca. Depois tem convidados instrumentais, tem o Rui Maia dos Ex-Wife, que contribui com... Nós temos uma paixão comum por síntese analógica e falamos muitas vezes em síntese analógica e naturalmente ele participou. E o João Santos, que me acompanha ao vivo e que está sempre comigo e é uma participação comum nas minhas coisas. E é um disco de convidados. O M é um disco feito de convidados, é mesmo tanto gráfico como em vídeo, como eu falei há bocado. É mesmo um disco de amigos. O próximo disco não, vai ser um disco de equipa, de uma equipa definida, uma banda, vai ser uma coisa mais fechada. Do you wanna form a band? We could write songs in